Felizmente o Lula sempre ajuda, gente, né? O Lula sempre ajuda criando confusão e eu acho que ele está, inclusive, cavando uma reação do governo americano na tentativa de salvar a campanha dele, que vem naufragando rapidamente. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Agora com o influenciador político brasileiro Paulo Figueiredo para falar sobre o caso Ramagem, que foi detido nos Estados Unidos e está esperando asilo político nos Estados Unidos. Oi, Paulo, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Contexto Metrópolis. Obrigada pela participação. Já começo te perguntando o seguinte, temos Ramagem aí nos Estados Unidos e a pergunta é a seguinte: Polícia Federal aqui no Brasil diz que vai pedir informações às autoridades norte-americanas sobre a soltura do Ramagem porque a Polícia Federal não teve informações sobre essa soltura. Lembra lá atrás, na semana passada, que nós conversamos e eu cheguei a dizer, olha, o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, disse que essa detenção do Ramagem tem a ver com as negociações da Polícia Federal aqui com as autoridades norte-americanas. Agora, ele sequer ficou sabendo da soltura. Você sabe me dizer se a Polícia Federal tem dedo mesmo nessa detenção do Ramagem? Boa tarde. Boa tarde, Neila. Obrigado pelo convite mais uma vez. O Metrópolis saiu na frente aqui no seu programa dizendo que, dando espaço pelo menos para que eu pudesse mostrar que a tal cooperação da Polícia Federal alardeada em uma nota unilateral pela instituição e pelas falas também do diretor-geral da corporação, o famoso Andrei, não era uma cooperação real, pelo menos não uma cooperação real na forma que a lei mostra. E era muito fácil de ver isso, não só porque nós tínhamos acesso aos documentos de detenção do Ramagem, que depois o Metrópolis também teve acesso, e mostravam que se tratava de uma questão imigratória, quando o natural em uma cooperação internacional contra o crime organizado, como dizia a nota da PF, seria que o processo fosse feito através de uma extradição, né? E nós explicamos aqui a diferença entre deportação e extradição. E você foi muito precisa em dizer, olha, nós vamos saber quem está falando a verdade. Vamos saber quem está falando a verdade quando o Ramagem for ou não solto. Se ele for deportado para o Brasil, o Paulo está correto. Se ele for liberado, se ele fosse deportado para o Brasil, o Andrei estava correto, e se ele fosse liberado, o Paulo estava correto. No final das contas, o que aconteceu foi que em 48 horas o Ramagem foi liberado e as autoridades americanas se reuniram, sim, com os representantes da Polícia Federal e explicaram, olha, ele foi liberado porque era uma questão imigratória e ele não tem pendências imigratórias, ele tem um processo de asilo em curso e esse processo seguirá normalmente com ele em liberdade, com um reconhecimento, portanto, das autoridades americanas de que elas tinham cometido um erro na detenção do Ramagem, tanto que ele foi solto sem precisar ver um juiz, sem precisar de nenhum tipo de audiência, sem precisar pagar nenhum tipo de fiança e ficou 48 horas em uma cela separada. Acho que no final das contas o Metrópolis fez uma cobertura muito correta sobre esse assunto, eu tenho que registrar aqui, e o tempo mostrou que as minhas suspeitas eram reais. O diretor-geral da Polícia Federal e a instituição em nota estavam mentindo sobre a natureza dessa cooperação que supostamente teria acontecido nos Estados Unidos. Agora, o que está acontecendo em curso nesse momento, e há uma investigação em curso a esse respeito, é entender em que circunstâncias esses contatos entre policiais federais brasileiros e agentes do ICE aconteceram. Paulo, deixa eu colocar o Felipe Monteiro na nossa conversa. Felipe é meu parceiro todos os dias aqui no Contexto. Vou colocar ele aqui no nosso bate-papo. Felipe, sua pergunta para o Paulo Figueiredo, por favor. Boa tarde, Paulo. Prazer estar com você aqui no Metrópolis. Paulo, a minha pergunta vai no seguinte sentido, né? A gente sabe que o Ramagem tem um pedido de asilo político. Além do Ramagem, outras pessoas também entraram com pedido de asilo político nos Estados Unidos. Você sabe em que pé está esse processo? Se tem uma expectativa de finalizar esse processo antes? E aproveitando também, vou complementar essa pergunta com outra pergunta, né? Ao que tudo indica, né? Voltou aquela pressão para voltar a sanção da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Como é que está esse processo? Você vê alguma expectativa do Alexandre de Moraes voltar a ser sancionado em relação à Lei Magnitsky?
Felipe, a satisfação é toda minha estar aqui com você. A respeito do Ramagem e dos outros processos de asilo aqui nos Estados Unidos. É verdade, há vários outros asilos em curso de pessoas que vieram do Brasil, a maioria delas perseguidas pelas decisões do Alexandre de Moraes aos Estados Unidos. O processo de asilo funciona da seguinte forma aqui, tá? Você tem que ter... Você faz uma entrada nos Estados Unidos, seja por qualquer meio. Eu não estou aqui dando conselho advocatício migratório, só para deixar claro, não sou advogado de imigração, mas conheço bastante sobre o assunto. Então você entra com um pedido de asilo, onde você protocola inicialmente a ideia de que você está sendo perseguido. Isso é analisado de forma administrativa por um órgão chamado USCIS, né? United States Customs and Immigration Service, né? Serviços de imigração. E eles vão lá e analisam, e o USCIS analisa previamente o seu caso. Caso o USCIS, por algum motivo, não aceite o seu caso, não dê sequência ao seu caso, ele passa a ser analisado, ainda assim, você não é deportado imediatamente, você passa a ter a possibilidade de ter o seu caso analisado por um juiz de imigração. Eu acho que os casos dos asilos brasileiros são muito sólidos. Por que eu acho que eles são muito sólidos? Primeiro porque há um reconhecimento oficial público, e eu vou conectar isso com a sua segunda pergunta, das autoridades americanas, de que há um regime de exceção no Brasil, de que a democracia brasileira não está funcionando plenamente e que há perseguição política. Isso ficou claro, por exemplo, na declaração do presidente americano do AIPA, da emergência econômica que geraram as tarifas, mas também houve múltiplas declarações do Congresso dos Estados Unidos, através de audiências públicas, declarações de autoridades americanas, inclusive o presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui dos Estados Unidos, o Chris Smith. Você teve uma ampla documentação, inclusive pela sanção Magnitsky ao Alexandre de Moraes. O que significa essa sanção? Significa que o Alexandre de Moraes foi reconhecido pelo governo americano como um violador internacional de direitos humanos. Por uma questão política entre o presidente Lula e o presidente Trump optou por retirar as aplicações financeiras desta sanção. O que significa apenas que o nome do Alexandre de Moraes foi retirado da lista do OFAC, que é o Office of Foreign Affairs, aplica as sanções financeiras estipuladas pela Lei Magnitsky. Mas a designação do Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos nunca deixou de acontecer. A designação permanece naturalmente, tanto que quando o Departamento de Estado retira essa designação, essas aplicações, ele fala, olha, nós estamos retirando porque isso não está mais alinhado com o interesse internacional americano para esse momento. Outra comprovação disso é de que as sanções de visto aplicadas a pelo menos 2 dúzias, ou quase 30 autoridades brasileiras e os seus familiares, inclusive quase todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-ministro Ricardo Lewandowski e tantas outras autoridades, os seus vistos continuam cancelados. Então não houve, por parte dos Estados Unidos, uma retirada do seu posicionamento de que há uma violação de direitos humanos no Brasil. De forma que, quando esses casos de asilo chegam nas autoridades, eles são muito robustos, né? Há também reconhecimentos de próprias autoridades brasileiras. Na semana passada, a Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações Exteriores, aprovou uma moção reconhecendo de que há uma perseguição exagerada nesta questão do critério do golpe. Esses documentos são documentos do próprio governo brasileiro. O Congresso é um braço do governo brasileiro que são apresentados em processo de asilo. Então, quando você tem processos de asilo tão robustos, eu diria que as chances deles serem recusadas são perto de zero, né? Não digo que são zero porque é um critério humano, subjetivo de análise, mas são próximos de zero. E a sua pergunta sobre a Magnitsky, que se conecta com o que eu estava dizendo aqui agora. Como essa designação permanece e como a sua aplicação foi suspensa apenas pela vontade do presidente dos Estados Unidos, que é o chefe do Poder Executivo e goza de completa discricionalidade nesse sentido, ela pode ser restituída a qualquer momento por vontade exclusiva do presidente dos Estados Unidos.
É óbvio que, no que depender de mim, certamente será restituída. Nós continuamos aqui o trabalho no sentido de explicar às autoridades americanas o que está acontecendo, com o agravante, e o Metrópolis tem sido campeão em expor esses fatos, com o agravante do critério de corrupção, porque a Lei Magnitsky ela trata de direitos humanos e de casos graves de corrupção internacional. Então, como nós temos um caso grave de corrupção internacional relacionado agora e comprovadamente em relação ao Alexandre de Moraes, as chances do retorno das aplicações dessas sanções aumentam. Até porque a relação entre Lula e Trump parece ter degringolado bastante nos últimos meses. O que tem atrapalhado? O que tem atrapalhado é que 100% das atenções americanas têm sido voltadas ao Irã. O Brasil tem tido tem sido difícil chegar à Casa Branca para falar assim, olha, poxa, lembra do Brasil? Eles têm o Irã, tem a questão de Cuba que está ali na mesa deles também para análise. Felizmente o Lula sempre ajuda a gente, né? O Lula sempre ajuda criando confusão e eu acho que ele está, inclusive, cavando uma reação do governo americano na tentativa de salvar a campanha dele que vem naufragando rapidamente. Bom, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas com um gancho desse eu vou ter que perguntar. Qual é esse buraco que o Lula está cavando? Conta pra gente. Olha, eu acho que está muito clara, e a gente ouve isso até das pessoas, né? Nós como jornalistas, a gente tem fonte em todos os lugares, a gente ouve que isso vem uma orientação até do próprio Sidônio, responsável pela comunicação do Lula, né? O marqueteiro do Lula, podemos chamar assim, a ideia de que eles estão vendo que a campanha do Lula tem problemas graves, que a recuperação, o avanço do Flávio Bolsonaro é muito mais rápido do que se imaginava, em todos os cenários, inclusive em institutos de pesquisa que tradicionalmente eram aliados à esquerda, alinhados com a esquerda, ou pelo menos que tinham um viés nos seus resultados, sempre favoráveis à esquerda, como é o caso do Quest, como é o caso do Datafolha. O Flávio Bolsonaro já começa a aparecer na frente e é uma preocupação grande. A campanha do Lula está em modo pânico. Eles fazem uma menção e entendem que, olha, quando colocou aquelas tarifas contra o Brasil em 2025, foi o momento onde o Lula recuperou um pouco da sua popularidade. E a gente pode atribuir a isso, pode atribuir aos 80 milhões em publicidade que o governo Lula gastou naquele momento, pode atribuir ao fato de que naquele momento os escândalos de corrupção tinham perdido um pouco da cobertura, o escândalo do Pix tinha passado, mas enfim, a percepção do Sidônio e do Lula é de que as tarifas ajudaram o Lula a se recuperar. Então, desde então, você pode reparar, há uma série, quase que semanalmente, de declarações do Lula provocando o presidente dos Estados Unidos. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.